Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro. Hoje é dia de São Padre Pio de Pietrelcina, esse grande sacerdote da igreja, esse grande santo da igreja. E vamos ouvir hoje o evangelho do dia, que se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos 18, o seguinte. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem dizem o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que é alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, o que nós acabamos de ouvir hoje, o Santo Evangelho, onde Jesus ele estava num lugar à parte, rezando com seus discípulos. Olha a importância da vida de oração. Jesus estava rezando com seus discípulos e depois da vida de oração, dessa experiência com Deus, Jesus faz uma pergunta assim a eles: olha, o que dizem o povo aí que eu sou, hein? Quem que eles acham que eu sou? E falaram: Jesus, uns dizem que seja João Batista, outros que és Elias, ou dos antigos profetas que ressuscitou. Aí Jesus olha para cada um deles, no olhar de cada um deles, e fala assim: mas e vós, quem dizeis que eu sou? Quem que vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a frente, no primeiro Papa, e dá a resposta exata: tu és o Cristo de Deus, o Messias, o esperado. Sabe, filhos, essa pergunta hoje, ela é dirigida a mim e a você. Eu sei que nós já ouvimos várias e várias vezes esse evangelho, já ouvimos homilias desse evangelho e assim por diante. Mas é importante ressaltar o seguinte: para eu dar uma resposta exata, quem é Jesus para mim, eu preciso primeiramente estar em oração. Quando eu crio uma vida de oração, eu consigo saber quem é Jesus na minha vida. Qual a importância de Jesus na minha vida? Por exemplo, a nossa resposta nos compromete. Se eu falo assim: Jesus para mim é meu Salvador, é meu libertador, Ele é o meu tudo. Ou seja, eu tenho que viver essa resposta no dia a dia. Isso viver significa pôr em prática aquilo o que Ele me ensina. Viver o Evangelho, buscar uma vida de santidade, não comungar com o mundo, mas comungar da verdade que o Senhor deixou. E se a minha resposta ela é negativa em relação a Jesus, isso é muito, mas muito preocupante. Muito preocupante, que eu estou pondo em risco a minha própria salvação. Filhos, filhas, quem é Jesus para você? Olhe para a sua história. Quem é Jesus para você? São Padre Pio, ele vivia essa verdade. São Padre Pio tinha um amor muito grande por Jesus. Tanto que ele tinha os estigmas de Cristo, né? Nas mãos, no lado, nos pés. Ele tinha os estigmas porque ele teve uma experiência com Jesus. Então ele sabia quem é Jesus para ele, Salvador, o Redentor. Mas para você, quem é Jesus para você? Quem é? Padre, é o meu Salvador, meu Libertador. Louvado seja Deus pela tua resposta. Mas você tem que vivê-la. Vive a sua resposta. Vive a verdade. Vive o Evangelho. E com certeza, passos certos você está dando para a vida eterna. Deus abençoe você e sua família. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.